Em nosso encontro de hoje, vamos continuar elaborando o princípio da libertação para verificarmos que, a partir das emoções negativas, a gente consegue também evoluir. Como exibe a figura aí que ilustra a imagem da moça se equilibrando sobre as emoções, né? De fato é uma forma gráfica aí de representar esse processo. Não é simples, requer jogo de cintura, mas é assim que funciona a nossa vida. Lembrando que nós estamos aí percorrendo o estudo dos princípios, né? É um dos 5 pilares da nossa metodologia. Estamos, de fato, no 5º princípio, o princípio da libertação, cujo enunciado diz que os sentimentos, as emoções negativas dificultam o nosso progresso. E vamos elaborar esse conceito hoje, então, com base em um conjunto de reflexões. Começando com um provérbio chinês, bem antigo, que diz que não adianta a gente ter medo, né? Diz do sofrimento. Aquele que teme sofrer, diz o provérbio, sofre de temor. Ou seja, não adianta a gente se antecipar gerando medo em relação ao sofrimento futuro, porque isso gera sofrimento e medo no presente. Esse conceito é trabalhado em muitas culturas. Temos aqui uma reflexão da Eleanor Roosevelt, diplomata americana, foi primeira dama dos Estados Unidos, e que diz assim: o meu maior medo foi sempre o de ter medo, sendo que esse medo pode ser físico, mental ou moral, e deixar-me influenciar por ele e não por sinceras convicções. Isto é, ela expressa aí o medo de se deixar guiar pelo medo físico, mental ou moral, no lugar da gente observar a realidade e então formar nossas convicções a partir daquilo que nós de fato observamos. Outra reflexão da cultura chinesa, agora do Confúcio, diz assim: a experiência, né, que é aquilo que nós já vivemos, é uma lanterna dependurada nas costas, que apenas ilumina o caminho já percorrido. Todo novo passo que a gente dá na vida é inédito, é novo, e a experiência acumulada pode ser útil, né, como aprendizado, como preparação, mas ela não é garantia para nenhum novo passo. Por isso, a parábola, né, a comparação com uma lanterna pendurada nas costas. De fato, a não ser que o seu corpo seja transparente, uma lanterna nas costas só vai iluminar para trás. Shakespeare também trabalhou esse conceito quando ele escreveu que lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Essa é uma atitude que muitas pessoas acabam desenvolvendo, né? Repetindo no presente uma dor que já passou, lamentando ou reclamando sobre algo que aconteceu no passado, e ao reviver isso no presente, acaba, como diz o Shakespeare, sofrendo novamente. Ensinando então a gente que essa não é uma atitude inteligente, né? O que passou, passou.
A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, né, uma das maiores especialistas no estudo, né, do enfrentamento da morte, de pessoas que tentaram suicidar, de pessoas que quase morreram e voltaram, né, em muitos pensamentos a respeito desse tema também. E ela nos ensina o seguinte: não há nada de mal em expressar a nossa dor, mas, se nos aferrarmos a ela, acabará se convertendo em um castigo que impomos a nós mesmos. Isto é, expressar a dor que a gente sente ajuda a gente, inclusive, a trabalhar ela. Mas se a gente não deixar que ela flua, pelo contrário, nos aferrarmos a ela, como ela diz, então nós continuaremos sofrendo. Mas, como diz ela, se trata de um castigo, né? De um sofrimento que nós mesmos acabamos nos impondo. Isso pode muitas vezes ser conectado a questões reais, mas também pode, em muitos casos, ser construído pela nossa mente. Essa reflexão do jornalista uruguaio Eduardo Galeano diz assim: quem não está preso à necessidade está preso ao medo. E ele confronta aí duas situações. Algumas pessoas não dormem pela ansiedade de ter as coisas que não têm. E outros não dormem pelo pânico ou pelo medo de perder as coisas que têm. Né? Nas duas situações, a relação com as coisas, com os objetos, acaba então gerando dificuldades que, de alguma forma, novamente são autoimpostas. A professora Margarita Gonzalez, da Costa Rica, né, ainda nos ensina que quando nesse processo a gente desenvolve o sentimento de culpa, então geralmente pensamos que não somos sequer merecedores do bem-estar. Né, a culpa. Por outro lado, o Tony Robbins nos ensina que a dor é o supremo instrumento para alterar uma convicção. Muitas dessas situações descritas aí nas reflexões anteriores, apesar de todas as consequências que geram, acabam sendo mantidas por muitas pessoas ao longo do tempo. E quando surge uma dor, né, insuportável ou muito grande, então esse é o momento que essas pessoas que se aferram às suas convicções acabam entrando no caminho da mudança de convicção. Essa é, de alguma forma, a virtude ou o lado positivo da dor. O Napoleon Hill, escritor também que já citamos muitas vezes, diz que cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Inspirando a gente, então, a ser resiliente. Outro aspecto também da cultura chinesa antiga, né, essa reflexão do Lao Tzu diz que se você se preocupar com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, você será eternamente prisioneiro delas. Então, devemos, claro, ouvir as outras pessoas, mas não podemos agir pensando apenas no que os outros pensam a respeito da gente. Se a gente viver somente em função dos outros, acabaremos sendo marionetes. Voltando ao conceito inicial, temos aqui uma reflexão do Sêneca, outro autor que já estamos muitas vezes,
né, da época do Império Romano, e que diz que o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. A gente, como seres humanos, temos a tendência a imaginar ou a antecipar o sofrimento que teremos antes de que ele ocorra. E com isso, acabamos também, nós mesmos, aumentando o período de tempo pelo qual vamos sofrer, ou até sofremos de forma apenas imaginária, porque aquilo que nós estamos imaginando nunca vem a acontecer. É aquilo que na língua portuguesa nós extraímos da palavra preocupação, onde o pré quer dizer antes no tempo, né? Ocupar-se antes do tempo, preocupar-se com algo que ainda não aconteceu, sendo negativo aí o sofrimento só aumenta. Portanto, nos ensina a Kübler-Ross, devemos lutar contra o medo e o sentimento de culpa. E no lugar disso, buscarmos o sentido da vida, do amor e, sobretudo, da ação. Porque quando a gente fica preso, né, ao medo, a essa preocupação, à dor, ao sofrimento, geralmente temos uma tendência a paralisarmos. Voltando na professora Gonzalez, ela diz que devemos escutar nossas emoções, não devemos ignorá-las. Procure expressá-las pelos canais adequados. Temos que dar vazão a elas. Do contrário, elas nos machucarão. Isto é, não se trata de negar, mas de canalizar da forma adequada. E a química polonesa Maria Curie, ganhadora do Prêmio Nobel de Física, nos ensina que uma das formas de fazer isso é começando a nós conhecermos, reconhecermos, ou autoconhecermos esse processo. Quando, diz ela, começamos a conhecer, deixamos de temer. Né? O medo do desconhecido é um medo comum. Muitas pessoas têm medo, por exemplo, de viajar para lugares desconhecidos. Mas aqui nós estamos falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos que isso desperta. Portanto, se trata de transformar a nós mesmos num lugar que não seja desconhecido. No século XVIII, Goethe escreveu que aqueles que veem em cada desilusão um estímulo para maiores conquistas, esses possuem o ponto de vista correto em relação à vida. Isto é, assim como na figura do começo, né, usarmos as dificuldades que as emoções negativas representam como ponto de apoio para a gente avançar. Entretanto, isso não é simples. Precisamos, para isso, nos libertarmos, né, na verdade, do peso dessas emoções. E como diz a teóloga Alejandra Stamateas, a única maneira de ser feliz é ser livre. E quando você deixar as pessoas livres, começará a viver em liberdade. Essa libertação não é só de cada um de nós individualmente, mas dos demais também. E essa liberdade, como diz o Bernard Shaw, significa responsabilidade. E nós vamos passar a ter nossas escolhas e arcar com as consequências. E diz ele,
É por isso que tanta gente tem medo dela. É muito mais fácil, né, a gente se colocar numa situação de vítima, colocar a culpa nos outros, ficar reclamando e não fazer nada, no lugar de assumirmos a nossa responsabilidade. Portanto, citando mais uma vez o Tony Robbins, o segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer também, em vez de deixar que usem você. Se fizer isso, estará no controle de sua vida. Se não o fizer, é a vida que controla você. Notem que isso vale para a dor, que é inevitável em alguns momentos da vida a gente passar por ela, e para o prazer também. Né? Aqueles que se dedicam a correr sistematicamente apenas atrás do prazer, também acabam ficando presos, adictos, viciados ou em situações que não são nada agradáveis. Perdem também o controle da própria vida, né? Como diz o Tony Robbins, passam a ser controlados pela vida.